Violência contra a mulher é sobre este assunto que estamos falando no programa Horizonte Debate de hoje. Você tem alguma dúvida, algum comentário sobre este assunto? Participe conosco. Eu sempre gosto de dizer que a sua participação é muito importante, enriquece muito aqui o nosso programa e estamos ao vivo todas as quartas-feiras. Portanto, você pode ligar, participar pelo 3209-0115 ou pelo e-mail horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Se você não se sentir à vontade para se identificar, não precisa. O importante é a sua participação aqui no programa e por meio dessas participações é interessante a gente verificar. Nós tivemos, por exemplo, uma discussão anterior sobre dependência química e com todos esses depoimentos é interessante como as pessoas de casa que estão precisando de ajuda se sentem fortalecidas quanto a esses depoimentos e esses comentários chegam. Por isso que é muito importante a sua participação. Eu interrompi no bloco anterior, professor Frederico, a Eliana estava falando sobre eu falei que essas agressões muitas vezes prolongam-se por muito tempo e as mulheres principalmente se tornam motivadas a denunciar ou a procurar ajuda quando a agressão passa também a ser praticada aos filhos, né? Filhos. Isso. Eu acredito que uma das razões, assim, para encorajar a mulher a tomar uma atitude é engraçado, assim, boa parte dos criminalistas, especialmente dos advogados e dos professores, olham essa lei com o nariz um pouco torto. Eu não estou entre eles, sabe? Eu vejo muito mais vantagens do que desvantagens na lei. E entre as vantagens que eu vejo, e que eu acho que foi um grande passo, foram essas medidas protetivas. Porque antes, realmente, o Estado querendo ajudar, e apesar da criminalização das condutas que eram denunciadas, não tinha nas suas mãos muito o que fazer, né? Era quase que as penas em si, elas são penas brandas que podem ser substituídas. A pena privativa de liberdade afinal de contas, e deve ser mesmo a última trincheira, né? E o Estado, claro, não pode lançar a mão da pena privativa de liberdade para qualquer coisa. E, na verdade, não tinha um outro remédio eficiente para lançar naqueles casos de menor gravidade da violência, no início do ciclo da violência. Não era o momento da pena privativa de liberdade, mas também não se tinha uma outra resposta. Hoje a lei traz outras respostas, né? As medidas protetivas, a separação, né? A saída do agressor do lar ou a eventual saída do lar da agredida, né? A proibição a restrição à frequência, a visitação aos filhos, a restrição do eventual porte de arma do agressor. Todas essas medidas eu acho que encorajam a manifestação da mulher, porque ela vê, digamos assim, a possibilidade, porque ficou sabendo que com a vizinha aconteceu, ficou sabendo, enfim, de uma solução concreta, que não seja tão drástica quanto a prisão, mas que resolva o seu problema. E tem até uma frase, eu estava comentando com vocês no intervalo, numa cartilha sobre violência contra a mulher, uma cartilha de conscientização que por muito tempo foi distribuída pela OAB, eu não sei ainda se continua sendo distribuída, mas uma das frases contidas lá era a seguinte: a mulher normalmente não deseja o fim da agressão, mas não a prisão do marido. E aí, professor? A prisão, vamos dizer assim, é pelo afeto, né? Como a Eliane falou, quer dizer, nós não podemos perder de vista essa dimensão. Porque quando a gente elege um parceiro, a gente está elegendo o quê? Compartilhamento, né, de todas as ordens possíveis. Então, né, o que ocorre muitas vezes é uma frustração por esse projeto da relação fracassar. A mulher se sente culpada diante dessa violência, professor? Às vezes, depende, porque não dá para generalizar, tá, Adriana? Então, às vezes... A gente falando em alguns casos. Em alguns casos você vê que tem a parcela dela também. Porque às vezes ela pensa, ele está me agredindo porque eu não sou uma boa mãe, porque às vezes eu não sou uma boa esposa. Mas aí a gente tem que discutir que relação é essa, que amor é esse que permite isso. Porque uma coisa que me assusta profundamente é a capacidade que nós temos para tolerarmos o que não é bom. Então essa demora para fazer a denúncia. Mas às vezes a mulher não tem a percepção que está no processo de violência. Porque quando fala em violência, a gente liga muito a violência física, a violência sexual, e esquece outros tipos, que é a violência psicológica. E se nós conseguirmos fazer uma intervenção nesse momento, certamente nós iremos eliminar esses agravantes todos, inclusive homicídios que têm aí acontecido, né, de uma forma
cotidianamente acontecendo. Então, a mulher não tem percepção, porque de tanto que acontece, a forma habitual e frequente, xingamentos, desmerecer o corpo, desmerecer o desempenho sexual, ela escuta isso de uma forma tão, o dia todo, né, na sua vida, que ela não compreende que ela já está num processo de violência, baixa a sua, né, autoestima, e aí é um pulo para passar por tapa, né, para agressão física e para outras consequências. Então, o Estado, inclusive, promoveu uma campanha em 2008, onde nós divulgamos no sentido da mulher ter a compreensão. O que é realmente uma violência psicológica, o que não é, o que é o afeto e o que é o medo, né? Uma distinção, um divisor de águas ali para ter essa compreensão. Então, a mulher e nem a própria sociedade compreende isso como um processo de violência e às vezes se omite. E depois quer cobrar do Estado um resultado. Olha, o Estado não prestou atenção a essa mulher vítima de violência, mas eu, enquanto vizinho, me silenciei enquanto ela passava maus momentos. Pactuei com isso, certo? E isso eu não tinha essa compreensão, porque eu achava que isso era briga de marido e mulher. Na velha tradição, nos ditados populares, ninguém mete a colher. Né? Então, nós precisamos que as mulheres tenham compreensão nesse primeiro momento que elas já estão num processo de violência e que buscar orientação nesse momento é fundamental, sobretudo para ajudar o seu companheiro também. Certo? Eu quero ressaltar isso, né? Que essa, né? Que relação é essa em que eu estou sendo desqualificado pelo outro o tempo todo? Sim. Quer dizer, porque começa aí, quer dizer, que parceiro eu estou elegendo, que eu estou acolhendo, né, que está me desqualificando. Quer dizer, eu estou fazendo isso em nome de quê? Está entendendo? Quer dizer, eu estou querendo essa relação em nome do quê? Para quê? Mas às vezes, quer dizer, essa coisa fica muito junta, quer dizer, eu estou mantendo uma relação porque frase da mamãe, comeu a carne, rói os ossos, né? O que é que eu estou fazendo ali? Sabe, eu acho que para mim é muito importante como que se estrutura a relação, porque dependendo da maneira que se estrutura a relação, ela acaba com amor, acaba com a paixão, acaba com tesão, acaba com tudo. Tudo. Tá entendendo? Então, como que se estrutura? E aí a pessoa não tem a percepção mesmo da violência e nem do desamor. Professor Frederico. Claro também